Deixa eu te Oi? fazer pedir uma coisa. Ah, fala. Você podia começar de novo, porque eu vou gravar, o Marcelo me pediu. Tá Aí eu bom, agora comecei a gravar, você começa de novo. tá bom. Então tá. Então esse é o capítulo enunciado, enunciado concreto e enunciação, escritos pela Beth Bright e pela Rosineide de Mello, do livro Bakhtin, Conceitos Chaves, Conceitos-chave, organizado pela Beth Bright. Esse capítulo começa na página 61. Eu fiz, né, uma espécie de mapa mental aqui, né, ou uma cartografia para me ajudar aqui, me orientar na minha exposição oral. Eu gosto sempre de fazer uma coisa mais dialogada. Se vocês quiserem, a gente vai conversando, mesmo que eu não esteja vendo, né? Mas a gente pode ir comentando, que eu acho que fica mais interessante. Eu, né, vou tratar de alguns aspectos assim que eu considerei principais, né, no texto, e aí a gente pode ir trocando mais. Elas começam, né, primeiro com uma citação do Bakhtin, né, em que ele vai falar um pouco o que ele está pensando como enunciado, e aí ele diz que o enunciado vai da réplica, passa pelo romance, pelo trabalho científico, em que, em geral, ele tem começo e fim absolutos, né, e tem sempre um antes e um depois, em relação, inclusive, aos enunciados dos outros. E aí ele vai, ao longo, quer dizer, do texto, elas vão trabalhar melhor esse conceito de enunciado. Mas, num primeiro momento, né, não, ainda na fala do Bakhtin, né, ele vai dizer que esse enunciado ele é real, ele é delimitado pela alternância de sujeitos ou de falantes, né, na cena enunciativa, e ele sempre transfere a palavra ao outro, né? Para o Bakhtin, o enunciado, esse enunciado concreto, que é histórico, é social, é cultural, por isso que ele está trabalhando com essa expressão concreta, ele não existe fora de uma situação de comunicação, de uma situação de enunciação, né, de interação entre os sujeitos que compõem esse enunciado, né, entre os sujeitos que estão nesse discurso, nesse momento em que esse discurso está acontecendo. Por exemplo, a gente vai falar de mais exemplos, mas aqui nesse momento eu posso falar que essa fala que eu estou fazendo aqui, ela é um enunciado concreto. Ela é um enunciado concreto porque ela parte de outros enunciados anteriores, né, de outros textos que já foram apresentados aqui no GRAPH, né, de outros discursos que já foram construídos sobre esse livro, do próprio livro, do próprio texto que está no livro, também é um enunciado anterior, e é anterior também no sentido de que a Beth Bright e a Rosineide, que são as autoras do texto, elas partem também do enunciado do Bakhtin para construir esse enunciado texto. E mesmo que eu repita essa fala aqui semana que vem, ela não vai ser a mesma fala. Então, o enunciado também para o Bakhtin, ele é único, ele é concreto e irrepetível. Ou seja, ele só acontece naquele determinado momento histórico, naquele espaço histórico, dentro daquele contexto social. Então, não é possível, mesmo que sejam as mesmas pessoas, o mesmo texto, num outro dia, esse enunciado se repetir da mesma forma, né, que ele se realizou no primeiro momento. Então, ele vai deixando, né, vai delimitando essas observações e ele vai fazer isso melhor, né, vai ampliar esse discurso. Isso é uma outra questão também que elas apontam no texto, né, que ele não fecha esse conceito de enunciado numa única obra, isso é uma característica do Bakhtin, ele vai trabalhando com essa conceitualização em diversos textos, né, em diversos momentos da sua obra. Inclusive, se fala muito no aspecto da concretização do enunciado na voz do Volichinov. Mas eu vou tratar tudo como Bakhtin, eu não vou trazer uns falam Volichinov, outros falam Voloshinov, né? Mas eu não vou trazer ele aqui não, porque eu prefiro lidar mais com a concepção mesmo do autor Bakhtin. Tá? Aqui está a imagem dele, né?
ele era bem delimitado do ponto de vista da saúde, tinha muitas doenças, né, ficou muito tempo preso em cárcere privado dentro de casa, até por conta de questões que ele tinha com o regime lá na Rússia, mas só para a gente ter uma ideia um pouco assim de quem é. Então, as autoras também vão destacar aí nesse início do texto, né, nessa introdução que elas fazem, que o enunciado também ele ganha dimensões teóricas diferentes em né, diferentes epistemologias, em diferentes áreas do conhecimento. E aí um dos objetivos delas com esse texto é situar, né, e diferenciar essa concepção do Bakhtin desses outros, né, conceitos, dessas outras definições de enunciado. E também a sua importância no cenário dos estudos da linguagem. Então, elas vão trazer esses elementos para a gente pensar, né? O termo, né, em Bakhtin também, né, como eu falei, tem essas diferentes leituras, ele não tem um consenso, né, também não há um consenso, então há essa diversidade, ele não constrói esse conceito numa obra só, ele vai, né, tem uma grande polissemia, e ele vai aprofundando, então, esse conceito em diferentes obras da sua trajetória né, de produção aí do conhecimento. Nessa questão da diversidade, elas vão chamar a atenção, né, assim, dos diversos, né, conceitos que o enunciado vai adquirir ao longo da história, em diversas áreas de conhecimento, elas vão chamar a atenção que muitas vezes ele pode ser visto como texto, ele pode ser visto como produto e ele pode ser visto como processo, né, e aí a gente vai começar a pensar que, para o Bakhtin, ele ganha uma concepção, né, central na sua discussão de linguagem, então ele vai, né, vai pensar o enunciado dentro desse universo histórico, cultural e social, e vai pensar esse enunciado concreto nessa relação né, da comunicação entre os sujeitos, de uma comunicação efetiva entre os sujeitos e que participam, né, do discurso, olhando sempre para esse lugar histórico, cultural e social. Então, acho que uma grande, né, a gente até já conversou isso nos encontros passados, mas uma grande contribuição que o Bakhtin traz para pensar, e apoiado, inclusive, na discussão do materialismo histórico dialético, é que ele não vai retirar, né, a questão do contexto, né? Então, ele vai pensar, né, dialogando aí com as outras filosofias, que essas relações são constituídas pelo objeto, né, pelo sujeito, e pelo contexto social no qual esses sujeitos se encontram. Então, a linguagem, para ele, né, o enunciado também, que vai ser uma das expressões dessa linguagem, ele tem endereçamento, então ele tem um destinatário, ele é construído na relação com esse destinatário, para quem eu estou falando, o que eu estou falando, com quem eu estou falando, né, em que lugar eu estou falando, e aí ele vai, então, delimitando que não é só uma relação da língua, nem é só o sujeito, porque está também mediado aí por esse contexto social, cultural, histórico, no qual esse sujeito está inserido também. Os sujeitos, né, do enunciado, que não é só um sujeito único, né, sempre quando o Bakhtin está falando, ele também está pensando essa relação dialógica, né, então, para ele, ele não fala de sujeito, né, nas obras, ele não usa esse conceito, né, porque a sensação que a gente tem, né, lendo, estudando, é que, para ele, o sujeito é sempre coletivo, então não há um sujeito, por isso que ele vai falar muito da questão do diálogo, e todo enunciado, então, tem um destinatário, tem alguém para quem está sendo, né, proferido aquele discurso, aquele diálogo. Então, essa, né, inicial, né, essas questões iniciais para a gente pensar. Se alguém quiser me interromper, por favor, tá? Tá tranquilo aí, gente? O negócio de não ver é muito ruim.
Para mim tá ótimo. Para mim tá Tranquilo. maravilhoso. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, uma outra observação que as autoras vão fazer, né, que ele fala nessa primeira epígrafe, né, que elas usam logo onde tem o título, né, que é: todo enunciado, desde a breve réplica monolexemática, né, até o romance ou tratado científico, comportam um começo absoluto e um fim absoluto. E aí elas vão mostrar, né, vão trazer esse exemplo, né, desse monolexemático, né, nessa expressão aqui, nessa situação enunciativa, que é esse sujeito quando, né, expressa essa palavra bem, né, que ele está numa situação, numa sala, a gente pode pensar que ele está num momento de esperando alguma coisa, né, e aí ele, né, bate nas pernas e fala bem. Então, assim, quem não participa desse momento do diálogo, dessa cena enunciativa, não compreende o que está acontecendo ali. Então, não tem essa dimensão, né, do que esse bem está comunicando. Mas para os envolvidos, né, para os sujeitos que estão ali, né, nesse momento, nessa situação enunciativa e discursiva, esse bem está dizendo alguma coisa, está comunicando, está interagindo com essa pessoa. Então, ela chama atenção, né, que o enunciado, ele não trabalha só com o verbal, ele trabalha também, né, com o extraverbal, que está aí implicado nesse verbal, incluindo aí esses locutores, né, que se conhecem, que compartilham esses universos, esses conhecimentos e esses pressupostos e sentimentos. Então, nessa situação específica aqui, esse bem, né, que pode ter valorações, né, de tons, né, diferenciados, né, pode ser um bem que pode levar para uma situação de pena, né, de penalização, bem, né, uma coisa assim, como pode ser um bem, assim, de alguém que está com raiva, né, de expressando, tipo, bem, né, não tem o que fazer, né, então ele pode ganhar várias tonalidades, várias valorações. Então, aí nessa situação, elas estão dizendo que isso é um tempo ruim para esse sujeito que está enunciando isso, né, que se prolonga numa simples palavra, né, num tom que ele joga ali, nesse tom que eu estou chamando de valoração aqui, né, apropriado, e que traz uma avaliação, né, que é feita por esse enunciador, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, estou numa situação, estou numa sala, aguardando ser atendida por um médico, e aí a secretária me diz que ele vai levar mais, né, meia hora para chegar, e aí eu, tipo, falo, bem, né, tipo assim, cheguei aqui cedo, estou aqui desde 8 horas da manhã esperando, e o médico ainda vai levar mais meia hora para chegar. Então, é como, né, eu estou fazendo uma valoração numa expressão pequena, e elas chamam a atenção disso, que aí é partilhada por quem está na cena. Então, quem está na cena entende essa expressão ali, né, e quem não está participando daquilo não entende o que isso quer dizer. E aí ele vai definindo, né, que essa situação, esse uso dessa palavra está delimitado, então, por esse contexto ali, o contexto histórico, espacial, em que esse momento acontece, essa fala, né, pela situação que aquela pessoa está vivendo, que expressa ali, né, uma atitude dela de descontentamento numa situação ruim, né, e que só é compreendido, então, por quem está participando desse momento. Se você tira isso desse contexto, né, joga num outro contexto, fica sem sentido para outras pessoas. Então, só essa expressão bem, né, olhando só para o significado, que pode ser positivo, mas nesse caso ele é negativo, né, não dá conta da gente entender a situação, né, não dá conta da gente compreender o sentido que está sendo produzido nessa cena. Então, esse é um dos exemplos que elas dão, né, inicialmente, e aí elas chamam isso de uma situação comunicativa, interativa, né, avaliativa, que remete aí ao que está, né, incluído nesse momento linguístico,
né, e solicita também um olhar para esses outros elementos. E aí elas vão também dizer, né, já começar a trabalhar com as definições que o Bakhtin vai fazer do que é um enunciado concreto para ele, então. Então, elas vão trazer 3 elementos que são fundamentais para pensar, né, esse enunciado concreto. Primeiro, esse horizonte espacial comum a esses interlocutores. Então, ali, eu estou nessa sala, né, essa pessoa está chateada porque já está um tempão esperando e recebe essa informação de que o médico vai demorar mais ainda. Então, ela faz essa expressão. Então, elas compartilham do mesmo espaço comum, então elas estão ali dentro da cena. Outra questão importante, né, nessa característica do enunciado concreto. Esse conhecimento, né, então, ali, o que está circulando na cena, que diz respeito à cena e às pessoas que estão participando, e essa compreensão comum também dessa situação entre os interlocutores. Como eu falei, se tira isso dessa cena e a gente não está lá, a gente não consegue compreender o que está acontecendo ali. E uma avaliação também comum, né? Então, para o Bakhtin, todo enunciado concreto tem sempre uma avaliação. Eu estou falando aqui e cada uma de vocês, cada um, pode estar dialogando com o que eu estou falando internamente, pode estar concordando, pode estar discordando, pode estar criando argumentos, né, pode estar fazendo críticas. Então, assim, sempre tem também no enunciado esse aspecto de uma avaliação comum. Então, elas vão, né, chamar a atenção que isso tudo vai configurar aí, né, o enunciado, com essas definições e com as suas particularidades, vão configurar um processo interativo, em que o verbal e o não verbal integram essa situação, né, ao mesmo tempo. Fazem parte também de um contexto maior, histórico, né, tanto em relação ao enunciador, né, ao enunciados, e aos sujeitos que participam, então, desse momento do enunciado. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Então, para o Bakhtin, vou para cá, gente, peraí. Para o Bakhtin, então, esse enunciado concreto, ele pode ser palavra, pode ser texto, pode ser discurso, a gente vai ver aqui que ele pode ser imagem, né? Ele pode adquirir diferentes suportes e formas e estruturas, né? Sempre olhando para essa relação dos sujeitos e dos sujeitos nesse contexto. Então, ele vai dizer também que o enunciado concreto, ele nasce, vive e morre nesse processo de interação social entre os participantes da enunciação. Por isso que eu falei, quando eu dei o exemplo aqui, né, de que a minha fala, nesse momento, é um enunciado concreto, no sentido de que ela parte de outros enunciados, e no sentido de que ela produz outros enunciados também para o futuro, ou seja, daqui se constroem outros discursos, mas ela nasce, vive e morre nesse momento aqui, dessa interação, né? Então, se a semana que vem eu vier repetir isso aqui, não será a mesma cena, será outra cena, né? Então, essa é uma característica também importante. Elas vão falar também no texto, né, que no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, né, que é um dos introdutórios para pensar, né, o pensamento para a gente conhecer o pensamento do Bakhtin, né, principalmente que está pautado aqui no Voloshinov, ele vai trabalhar essa dimensão, né, da enunciação, essa dimensão discursiva, né, que implica esse caráter interativo, social, histórico, cultural, como a gente já chamou a atenção. E aí, nisso, ele vai também falar da enunciação, né, que é esse sujeito na história, né, na existência do enunciado concreto, né, fazendo essa enunciação social, histórica, ligada aí a esses enunciados anteriores e posteriores, né? E aí isso tem um caráter que elas também destacam, né, que é um caráter circular. Tá? Então, em outra obra também, que é essa aqui, né, nas questões de literatura estética, ele também vai retomar esse conceito do enunciado,
né? E aí, a partir daqui é que ele vai pensar também essa relação dos enunciados para a constituição dos gêneros do discurso, né? O Bakhtin vai dizer que cada área da atividade humana, né, cada campo da atividade humana, da produção do conhecimento da atividade humana, é constituída por um gênero de discurso, se organiza em gêneros do discurso. E aí cada gênero desse, então, vai ter as suas especificidades. E ele está fazendo isso também nesse diálogo que ele traz com os enunciados. Tem uma outra obra que eu não pus aqui, mas que eu também acho que é bacana quem tiver depois vontade de conhecer, que é o Estética da Criação Verbal, que lá, quando ele vai falar especificamente de gêneros, tem um capítulo só sobre gêneros do discurso, ele vai trazer os enunciados na constituição dos gêneros, e aí ele vai aprofundar um pouco mais esses aspectos que a Beth e a Rosineide trazem aqui nesse texto, de pensar essas, né, como se define o enunciado, quais são essas características, essa alternância entre os sujeitos do enunciado, ele vai trazer isso mais aprofundado. Então, fica aí também, né, essas 3 obras, né, essas 2 que eu pus aqui, mas essa é a Estética da Criação Verbal, para quem quiser depois aprofundar mais esse conceito, né, do enunciado. Então, né, para a gente já ir para os exemplos, ele vai definir a enunciação como isso que está situada, né, como essa situação discursiva de interação social que está situada nessa fronteira entre a vida e o aspecto verbal, né, que tem um caráter histórico vivo e único, né? Então, é por isso que não se repete. Né? E aí aquela história que a gente até conversou também no encontro passado, de que para o Bakhtin, né, não existe um Adão, né, inaugural, né? Então, para ele, né, não tem um início, né? No início era o verbo, né? Porque a gente entra nessa corrente da linguagem, né? Então, a gente nasce. Então, mesmo antes da gente nascer, a gente já está sendo falado, né? Porque a gente já está ali no ventre, está sendo gerado, então a gente já ouve, né? Os nossos pais, os nossos familiares já falam da gente, já conversam com a gente, e aí quando a gente, né, de fato, vem para o mundo, né, para o mundo físico, a gente já entra nessa corrente, né, nessa ideia da corrente da linguagem como uma grande corrente, histórica e viva, né? Então, para o Bakhtin não tem esse momento inaugural, né? A gente é fruto de toda essa história passada que está sendo concretizada no presente, mas que também está indo para o futuro, né? Está demandando elementos para o futuro. Então, ele vai pensando né, num processo histórico mesmo e dialético, né? Maior, né, mais amplo do tempo, né? Ele vai discutir o tempo, vai discutir o espaço, né? Vai discutir esses outros elementos que constituem, então, esse processo da enunciação. Então, ele caracteriza, né, a enunciação como isso, essa fronteira entre a vida e o aspecto verbal num momento histórico e de caráter único. E aí, a Beth e a Rosineide, elas vão trazer, né, 3 exemplos para ajudar a gente a compreender o que é esse enunciado concreto, né? E como que, a partir dessas compreensões, a gente pode trazer isso para o universo da linguagem, né? Da linguagem que a gente usa na escola, dos textos que a gente, né, tanto os orais quanto os escritos, que são produzidos nesse contexto, né, olhando assim mais para o contexto que nos interessa, que é pensar pelo menos eu penso, né, aqui como grafo, né, da gente pensar esse lugar da produção escrita e oral, a partir dos textos que são produzidos. E aí texto também é uma categoria bem ampla para o Bakhtin, né, ele está entendendo texto, né, que ele diz que o homem não pode viver fora do texto, né? Então o homem como um conceito filosófico, né? Então nós somos produzidos e produzimos textos, né? Nessa ideia de que a gente entra nessa corrente, né? Dessa corrente verbal da linguagem. Né? Imagina um rio, né? Como se a gente entrasse no rio, a água está vindo, ela passa pela gente, mas é um fluxo, né, que
está sempre indo, né? Então, essa é a ideia da linguagem, né? Apesar de você entrar ali num determinado momento que também é único. Então, elas vão trazer esses 3 exemplos, e aí o primeiro exemplo que elas trazem, deixa eu ver mais, né, com base nesse livro do Círio Ponsente, que é trabalhando esse título, né? Elas vão perguntar se isso é um enunciado concreto, né? Elas começam com essa questão. Por que não ensinar gramática na escola? E aí, então, elas vão começar a fazer a análise, né, dessa capa, desse título, né, para discutir, com base nesses elementos que o Bakhtin traz para a gente pensar um enunciado concreto, se isso é um enunciado ou não. E aí elas, né, vão chamar atenção para uma série de elementos. Primeiro, para essa ambiguidade, né, que traz essa duplicidade, né? Por que ensinar gramática na escola e por que não ensinar gramática na escola, né? Então, que é a discussão que o Círio Ponsente vai trazer, né, dentro dessa obra. E aí elas vão, então, começar a discutir esse título, né? Essa porta, que elas falam que é uma porta de entrada, né, que leva a outro enunciado, e que tem um sentido aí, né, que a gente, para entender, precisa também ler o livro, né, então entrar no sumário, né, compreender como é que o autor organizou, vendo, né, alguns elementos que podem antecipar esse conteúdo e que vão ajudar a gente aí a compreender, né, essa abordagem do título. Aí ela, né, chama a atenção que o Círio, ele é um linguista, né, ele é um analista de discursos, que ele participa de uma acirrada discussão sobre essa necessidade de se ensinar ou não gramática na escola. Então, ele compõe um grupo que discute muito isso, né, o que é ensinar gramática, né, ensinar gramática na escola é suficiente para gerar bons escritores, né, na escola, a gente ensina gramática e as pessoas saem sabendo escrever bons textos, com bons argumentos, com coerência, né, com coesão. Então, ele é de um grupo que vai discutir isso, que vai trazer isso para, né, vai tensionar essa discussão. E aí, então, elas, né, chamam a atenção disso, que esses discursos sobre o ensino ou não da gramática, que vão atravessar o título, né, que vão situar o leitor nesse momento histórico, porque é desse momento histórico, né, que a gente está falando sobre isso, né, as reflexões aí sobre as funções da escola na relação com esses usuários da língua, as diferenças existentes entre ensinar a língua e ensinar gramática. Então, elas vão destacando. E aí, quando elas vão pegar mesmo os elementos do enunciado concreto com base no Bakhtin, né, para esmiuçar mais essa análise. E aí, um dos elementos que elas vão chamar a atenção é esse horizonte do espaço, né, espacial, comum aos interlocutores, os que participam, de alguma forma, desse ensino da língua na escola. Então, quando a gente, por exemplo, quem é da linguagem, né, quem tem formação em letras, ou trabalha como professor de língua portuguesa, ou é da pedagogia e vem estudando a linguagem há muitos anos, quando vê essa capa, esse título do Círio, entende, né, tem uma compreensão comum do que é que ele está querendo falar ali, ainda que a gente não tenha, né, lido o livro na íntegra. Eu já li, gente, mas o meu não está aqui. Mas eu já li esse livro. Aliás, é um livro bem bacana, recomendo. E aí, então, esse é o primeiro momento, tem esse horizonte espacial que é comum a esse interlocutor. Então, a gente sabe quem é o Círio, né, qual é a provocação que ele está fazendo, o que ele está tensionando. E aí, o segundo elemento, né, que é o conhecimento e a compreensão, elas também estão chamando a atenção que esses interlocutores, eles enfrentam esses impasses, né, quanto ao ensino da gramática, para a formação de bons usuários da escrita. Então, assim, é suficiente? Então, por que
por que ensinar gramática e por que não ensinar gramática, né? Então, eles estão trabalhando com essa dualidade e com essa tensão. E o outro elemento que elas também vão chamar a atenção, olhando para a questão da avaliação, é que requer uma reflexão sobre o que é o ensino, sobre, né, sobre a escola, sobre a gramática, então requer também a gente pensar, né, esses outros aspectos dentro dessa concepção. E aí elas vão dizer, então, que olhando para esses elementos, né, esse título, Por que não ensinar gramática na escola, é um enunciado concreto, né? Está situado, ele é atuante, ele instaura um enunciador, né, cuja presença está dimensionada aí pelo título, né, por essa existência e pelos aspectos dos parênteses, né, dos parênteses. Então, ela fala que estão instaurados aí, elas falam, né, que estão instaurados aí também os interlocutores, quer dizer, com os quais o autor, né, quer dialogar, né, os destinatários para os quais se destina a obra, né. Gera também uma intersubjetividade, uma relação entre esses sujeitos, quer dizer, tem aí uma troca, inclusive, né? Que pode ter gente que vai falar, eu não vou comprar esse livro porque eu não concordo com isso que está aí. Por que não? Né? Tem que ensinar a gramática, mas o autor está tensionando, né? Ele não está dizendo que... Né, ele está trabalhando com essa, né, dubiedade, né? E aí, mas tem gente que pode dizer, não, eu não partilho disso, então eu não quero nem ler, não quero nem conhecer, mas elas vão chamar a atenção que tem aí uma relação intersubjetiva entre quem está enunciando e quem é o destinatário, né, dessa enunciação. Elas vão chamar também a atenção em relação à polêmica, né, que vai, né, trazer pelo menos duas posições aí antagônicas em relação ao ensinar gramática, que é o objeto, né, e também historicamente instituídas aí que precisam ser reconhecidas pelos leitores como não excludentes. Né? Como assim? Né? Pode não ensinar gramática na escola? Né? É possível? Né? E aí, para a gente saber, a gente precisa ler a obra, né, e dialogar com o autor, entrar nessa corrente de debate que ele está propondo, nessa tensão aí para, né, discutir essa polêmica, porque é uma polêmica que ele traz para a gente. Mas, do ponto de vista do enunciado concreto, do que o Bakhtin está trazendo para a gente pensar a linguagem, esse título é um enunciado concreto, é isso que elas querem, né, evidenciar para a gente. E aí elas vão para o segundo exemplo. Olhando meu tempo. E aí, então, elas vão para o segundo exemplo, a segunda sequência, que é esse no dinavit do de abinu, do necome, quinica, do no bazinu teram measa. Né, que ao primeiro momento que a gente lê, a gente fala, nossa, não é nem português, né? Isso, né, não é... Que idioma é esse? Né, que isso quer dizer? E aí elas perguntam, é um enunciado? É um enunciado concreto? É língua portuguesa? Tem algum sentido isso? Né? Pertence a algum idioma? Elas vão nos questionando. E aí, então, elas vão trazer outros elementos para a gente entender, né, da onde surge essa fala, né, e né, como é que a gente pode trabalhar e analisar isso. Então, elas vão dizer que esse é um texto de um aluno de 11 anos, né, da quarta série, um falante da língua portuguesa, que queria comunicar isso, que no dia 22 de abril comemoraremos os 500 anos do nosso Brasil, que é uma terra maravilhosa. Então, era isso que ele queria, né, ter escrito ali, que ele escreveu, da forma como ele conseguiu escrever, né? E aí ela fala que a gente precisa, elas falam, né, que a gente precisa encarar, enfrentar o enunciado aí nessa historicidade, né, nessa concretude em que ele né, realiza para a gente, e deixar para ver, né, para deixar de ver unicamente exclusivamente a característica linguística para ver além, né, além do que ele está trazendo, né, como a sua característica linguística. Então, esse é uma amostra, né, de pesquisa da Bernadette Albalri, é uma linguística, né, muito, muito interessante. A Bernadette tem um trabalho muito bacana, se informou várias pessoas, hoje está aposentada,
formou várias pessoas que estão por aí produzindo, como Manuel Correia, Chacon, tem uma galera que, né, de São Paulo que, né, foi orientando da Bernadette, e ela tem um trabalho muito interessante. Então, ela faz uma tradução, né, uma tradução oral né, dessa fala do aluno, e aí ela ganha um sentido, né, a gente começa a compreender o que ele quis dizer, e não, né, mas assim, não desperdiça, né, essa oportunidade de observar outros aspectos que estão relacionados aí à questão da própria apropriação da escrita, né, e essa passagem também do oral para o escrito, né. Então, é um sujeito ainda num processo inicial, né, de aprendizagem da escrita, e aí quando a gente, né, tem esse outro sentido, né, do que ele quis escrever, a gente começa a entender melhor, né, assim, professor que está na alfabetização, a Regiane mostra muito esses textos, né, a gente começa a trabalhar melhor, né, com esse tipo de escrita. É claro que aqui ela tem uma série de questões que precisam, né, que o aluno expresse, inclusive oralmente, às vezes, para o professor o que ele quis dizer, né, para que a gente possa, né, porque tem uma mistura grande de letras e outros, né, fonemas que ficam complicados para a gente entender, mas aí quando ele consegue expressar, a gente entende o que ele quis escrever. E aí, então, né, elas vão fazer análise também, vão chamar, né, atenção para algumas outras interpretações desse trecho, dessa sequência. É um aluno que, né, que chama atenção quando a gente sabe a idade dele. É um aluno que não está no início do processo de aquisição, apesar de apresentar uma escrita ainda dessa forma. Ele já tem 4 anos aí, pelo menos, de escolaridade, ele continua num estágio ainda, né, muito inicial do processo de aprendizagem da escrita, mas né, é um enunciado concreto, né, porque tem também a questão de um horizonte espacial comum aos interlocutores, né, essa relação desse estudante com a professora, né, do que ele escreve a partir de uma demanda da própria professora, e aí elas vão revelar, né, que dá para a gente, a partir disso, pensar a situação do ensino brasileiro ainda, né, quando a gente tem um aluno na 4ª série com esse tipo de texto, as formas, né, os vários elementos que vão compor esse sujeito letrado, né, o que implica, né, nesse processo, as funções da escola na constituição, né, desses cidadãos, que dá para a gente pensar também, e esses outros lugares, né, que a gente precisa também pensar, né, principalmente do ponto de vista social, né, o que é aí, né, essa questão da inclusão, dessa exclusão desse estudante ainda nesse momento, né, da sua trajetória escolar. Então, elas concluem que de fato, um iniciado, que ele se dirige a alguém, né, ele tanto está se dirigindo à professora, mas que também pode estar se dirigindo aos estudiosos da linguagem, aos pesquisadores, né, então ele tem interlocutores, né, diferentemente, ele pode até ter né, destinatários presumidos, né, como elas chamam atenção, e diferente do texto, né, do título do livro do Pocente, que o destinatário lá é um leitor, né, um leitor qualificado, né, um leitor que é da área de estudos do próprio linguista, né, do próprio autor do livro, ou alguém que tem interesse, né, nesse tipo de estudo. Aqui ele tem um destinatário que é a própria professora, mas que também pode ser, né, um pesquisador interessado nessas questões da língua, para pensar como que a gente contribui para um avanço de sujeitos que apresentem, né, esse tipo de texto ainda num processo de escolaridade. Então, também de especialistas aí, né, de linguistas e analistas do discurso. E aí elas chamam a atenção que tanto pode ser o professor que avalia, né, esses conhecimentos, como os linguistas ou os analistas, né, que não vão só enxergar aqui o erro, né, porque não é essa questão, mas que, né,
em confronto aí com uma língua padrão, mas que eles vão tentar compreender esse discurso, né? E o que ele diz sobre esse sujeito, sobre esse enunciador, né? Sobre o ensino, sobre as concepções de linguagem, sobre as diferentes formas de aprendizagem, de apropriação dessa linguagem na escola. Então, traz outros elementos aí para a gente pensar, né? E aí elas vão, né, assim, trazer de novo, né, a quem esse enunciado se dirige, né, como o locutor percebe e imagina esse destinatário, né, qual é a força da influência desse destinatário sobre o enunciado, né, aspectos que o Bakhtin ajuda a gente, né, com a sua teoria, para pensar e compreender melhor essa composição e esse aí, o estilo também, né, dessa linguagem. E aí, então, elas chamam a atenção que, né, não entra só a questão do verbal, a gente está trabalhando também com o extraverbal, então a gente está trabalhando com outros elementos que não estão presentes ali apenas naquela expressão, né, escrita. Tem outros contextos aqui por trás dessa expressão escrita. Vou para a terceira sequência. Que é essa propaganda, né, que elas também vão perguntar se isso é um enunciado concreto ou não, na perspectiva do Bakhtin, que é essa propaganda da revista Veja, né, que saiu na época das comemorações dos 500 anos do Brasil, né, de existência do Brasil, ou de invasão do Brasil, né, a partir desse texto publicitário, né? Então elas vão, um anúncio, né? E elas vão, então, é um anúncio verbal visual, né? Verbal visual, com imagem, com cores, com figuras, né? Que ocupam um lugar enunciativo, traz sequências, né? Sequências verbais articuladas, que elas chamam até de interatuantes, e tem um projeto gráfico que se transforma também num projeto discursivo. Então, elas vão fazer a análise mostrando como que a foto é tirada, né, a foto é tirada de baixo para cima, os elementos que compõem a imagem, elas vão discutir cada um deles, né, para pensar como esse discurso está sendo criado, né, como esse enunciado está sendo construído aí para a gente, né, compreender quais são os aspectos, né, o que ele quer dizer, que sentidos ele quer trazer para esse contexto aí que a gente está trabalhando. Então, elas, né, vão chamar a atenção, né, dessa questão da imagem, do fundo azul, do céu, desse entardecer, da forma como a foto é tirada, as sequências verbais, né, numa redondilha que elas falam, né, como um aspecto, né, abençoado por Deus, iluminado por nós, essa característica até de uma rima, né, elas chamam a atenção disso, né, embaixo do braço esquerdo aí do Cristo, né, e na altura dos olhos, assim, né, que é bem na visão do leitor também, porque o leitor não perca essa fala, né, esse enunciado. E aí, então, elas vão começar a fazer análise. Elas pegam, né, esse abençoado por Deus, que está dentro de uma música, né, do Jorge Benjor, né, que é País Tropical, numa canção que remete ao Brasil, esse país tropical, a essa natureza, né, essa beleza, né, da natureza, né, e esse abençoado aí trazendo, né, que é essa natureza abençoada, né, uma natureza tão bonita que é abençoada. Traz essa questão da intertextualidade, né, de uma metonímia do Brasil, que evoca, inclusive, o discurso do colonizador, né, na carta de Pero Vaz de Caminha, remete, né, para esse azul celeste, né, a visão paradisíaca,
né, da terra prometida, do paraíso perdido, esses discursos que são fundadores de uma nacionalidade, de uma identidade fortemente presente nesse imaginário brasileiro. Então, elas vão, né, esmiuçando esses elementos, iluminado por nós, aí, que já é pela empresa, né, cria esse paralelismo, né, abençoado e iluminado, quer dizer, é abençoado por Deus e iluminado pela GE. A GE também se coloca num lugar de divindade, né? Então, assim, tem a bênção de Deus, mas a iluminação, né, que também está ligada a uma característica aí da crença, né, é da GE. Né? Então, estabelece essa identidade entre os agentes, né, da ação, Deus abençoa e a GE ilumina. Né, cria uma identificação entre a imagem do Cristo, né, e as sequências, né, da própria empresa. Uma nova iluminação, aqui vai dizer, né, que é uma nova iluminação do Cristo Redentor, um presente da GE para deixar o Brasil ainda mais cheio de luz. E aí Deus e GE, né, elas fazem essa análise, estão na mesma missão, né, que é abençoar e iluminar o Cristo, né, um personagem bíblico, um Cristo monumento, e o Rio e o Brasil. A logo da empresa, né, logo aqui embaixo, né, bem na base, né, do Cristo, né, sustentando, né, essa imagem, né, assim como é muito criativo, né, pensar que, né, é uma peça de publicidade muito criativa, né, então como a base, né, está ali sustentando o Cristo, a GE também está na base sustentando essa iluminação, né. E aí ela chama a atenção que esse enunciado ele não se sustenta fora dessas esferas, né, da produção, de circulação e recepção, que ele fica incompleto se a gente retira, né, ele desse processo, desse contexto, e aí os discursos, né, que ele estabelece aí, os discursos sociais, né, que são movimentados nesse momento. Discursos que vão sustentar o texto, né, nessas comemorações dos 500 anos, que a manchete da revista na época era que essas comemorações eram um fiasco maravilhoso, né, e aí você tem diferentes interpretações, inclusive contraditórias, né, para pensar isso, porque inclusive se questionava muito naquele momento, né, qual era de fato, né, as contribuições, né, dessa invasão, né, do colonizador e das questões que foram deixadas, inclusive, de lado durante muito tempo, né, durante quase 400 anos o Brasil viveu um escravismo, né, das políticas que não foram públicas realizadas, né, por conta de uma série de questões que a gente tem aí, que foi um momento muito vivo de debate, muito intenso. Então, chamou a atenção também que o anúncio aborda o tema do descobrimento sob o ponto de vista de quem celebra, né, esse aniversário, né, como um presente aí, né, de trocar uma iluminação que era velha por uma nova. Tem um destinatário imediato, que é o turista, não só o turista interno, mas também um turista externo, né, que essa propaganda vai para fora do Brasil também, ela não fica só no Brasil, nesse sentido de que o Cristo está, né, de que a gente está de braços abertos, né, que abençoa e acolhe, né, um gesto de receptividade, tanto do carioca, né, quanto do brasileiro. A logomarca da empresa, né? Então, para elas, esse é um anúncio concreto, né? É uma anunciação publicitária, demonstra esse diálogo aí direto com o momento histórico, né? Com quem visita, com quem possibilita interagir com esse destinatário, assumido aí como brasileiros, né? E não como compradores, né? Mas como cidadãos que têm uma identidade, que se reconhecem nessa identidade, inclusive de brasileiro. Né? E aí também a ideia de não trabalhar com a questão da venda, assim, né? E sim de uma doação, né? De uma imagem generosa da empresa. E aí, então, assim, né? São 3 sequências, né? 3 exemplos que elas trazem, então, para evidenciar que são 3 enunciados do ponto de vista concretos, históricos, né? Contextualizados socialmente, em determinados períodos,
da história, com destinatários definidos, né, que têm interlocutores com um horizonte espacial comum e com um conhecimento, uma compreensão também comum a esses interlocutores e também com uma avaliação comum. E aí, então, para fechar, né, elas trazem no último parágrafo do texto essa fala, que na perspectiva de Bakhtin, esses exemplos, né, podem ser compreendidos nessa interação, né, que se deram, com todas as suas implicações e o contexto mais amplo que os abriga, né, como um enunciado concreto. Então, esses exemplos permitem considerar a forma como a enunciação se dá, formada por discursos que circulam socialmente e reiterando a integração constitutiva entre esse plano verbal e os demais planos que são constitutivos também, né, desse discurso verbal. Então, eu penso, né, que, como alguém que vem tentando estudar Bakhtin há muitos anos, né, que não é fácil, Bakhtin é um autor bem difícil, e tentando também me apropriar desse pensamento para pensar a questão da linguagem, que Bakhtin traz, a partir desses elementos, né, da enunciação concreta e dessas características e particularidades, né, uma contribuição fundamental para a gente analisar os enunciados, né, tanto de crianças quanto de adolescentes, jovens e adultos, orais ou escritos, ou anunciados aqui, como a gente viu, imagéticos, né, para compreender esses outros elementos que nem sempre estão presentes aí só naquilo que a gente vê, né, no visual. Então, para mim, tem sido uma grande contribuição e uma grande aprendizagem trabalhar, né, a partir dessa conceitualização do Bakhtin. Então, eu vou encerrar aqui minha fala para a minha apresentação. Voltamos. Estou disponível. Voltamos. Muitas palmas mesmo. Nossa Senhora, um Gente, slide. é muito rápido, né? Outra coisa, né? Não. Num slide a gente foi lá longe. Eu adorei isso. Também.